Hoje nós vamos falar sobre protocolos para estética corporal manual, mais efetivamente sobre a bandagem. Então vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Caroline Abreu, eu sou técnica em estética e terapeuta holística e eu ajudo esteticistas a fazerem tratamentos de excelências. E eu tenho vários cursos online, o maior deles que é a Escola de Estética Corporal Manual, que eu ensino realmente ao passo a passo de todos os protocolos. Eu também auxilio, através das mídias sociais, através aqui do YouTube, eu passo muito conhecimento para as pessoas que gostam de estética, que são apaixonados por massagem, assim como eu. E hoje eu vou falar para vocês a respeito da montagem de protocolos, mas não sobre qualquer protocolo, mais especificamente sobre uma técnica que é a bandagem. A bandagem em si, ela pode ser feita de diversas formas, tá? Eu vou explicar aqui para você cada uma dessas formas que ela pode ser realizada. Porém, bandagem pode ser confundido muitas vezes com gessoterapia. Caroline, como assim, tá? A bandagem em si, a gessoterapia em si, ela já é um tratamento de bandagem, Porque a bandagem, ela utiliza ataduras para fazer. E a gessoterapia também utiliza ataduras, só são ataduras gessadas. Por isso é chamado de gessoterapia, Ataduras com gesso. Mas a bandagem que eu vou me referir aqui é a bandagem feita com ataduras de crepom, tá? Então, a bandagem corporal em si, ela é o ato de você envolver o corpo da sua cliente com alguma coisa, com um objetivo, tá? Então, a bandagem, ela não vem só da estética corporal, ela vem de muito tempo. Mas, quando a gente está falando de bandagem, a gente também pode estar falando da gessoterapia, porque ela é um ato de envolver o corpo da nossa cliente com ataduras, só que essas ataduras estão ali cobertas de gesso. Mas por a atadura da gessoterapia estar com gesso, ela já ter esse ativo, que é do gesso, a aplicação dela, as contraindicações dela, tudo é diferente. Eu vou me referir aqui hoje à bandagem comum, tá? E é muito interessante quando eu comecei a buscar aprender sobre as bandagens, porque foi por conta de uma necessidade muito específica que eu tinha nos meus atendimentos. Então, para quem não sabe, eu comecei a atender a domicílio, Tem até alguns vídeos aqui que eu falo sobre isso. Eu comecei a atender a domicílio apenas com a questão da massagem modeladora. Eu só fazia atendimentos de massagem modeladora. Porém, eu tinha que ter mais técnicas para agregar nos meus tratamentos para realmente começar a montar protocolos. Só que eu não sabia qual técnica que eu ia fazer, qual técnica que você ia fazer. Então é muito aquelas coisas, Também tem muitos alunos assim. Carol, tem tanta técnica do mercado, tanta coisa incrível no mercado. Como que eu vou realmente escolher ali a técnica perfeita para vir fazer? Eu falei, gente, não, eu vou ter que escolher uma técnica que ela tenha um custo-benefício interessante. Então, como assim custo-benefício? Que não seja caro para mim aprender, Que eu possa fazer um curso que não seja tão caro para aprender ela e que ela também não tenha cosméticos que sejam tão caros e que eu consiga vender essa técnica. Porque quando a gente pensa em protocolo, tá, gente? Geralmente, as profissionais, ou pelo menos no meu curso que eu fiz, as profissionais não falam muito da questão dos valores que esses protocolos vão gerar para você. Então, como assim você está falando, Carol? Por exemplo, você pode sim fazer um tratamento de bandagem, tá? Utilizando outros recursos diferentes do que eu vou falar aqui. Porém, todo tratamento estético, ele tem que levar em consideração os custos gerais desse tratamento e o valor de repasse para sua cliente. Então, o de custo mesmo que você vai ter por sessão para fazer aquela sessão naquela cliente. E se vai valer a pena ou não fazer aquele protocolo, tá? Então, se for um protocolo que envolva cosméticos muito caros, Ou então uma rede muito grande de cosméticos e você não tiver um valor tão alto na sua sessão e você não estiver preparada naquele momento para cobrar o valor ideal, então eu digo que você nem faça aquele tratamento. Então, eu já tinha essa percepção de valores, Antes, logo no início, já tinha essa percepção muito grande. Então, quando eu fui buscar um tratamento, eu já estava buscando um tratamento que tivesse um custo-benefício muito bom. Mas eu também queria um tratamento que fosse muito eficiente. Então, que fizesse algo que eu sozinha com uma massagem modeladora não conseguiria. Então, por exemplo, eu sei que a massagem modeladora faz N coisas, Tem várias funções biológicas que ela desencadeia. Eu queria um tratamento que não fizesse a mesma coisa que a modeladora já faz. Como assim, Carol? Porque se eu já fazia modeladora, era legal eu ter um tratamento que fizesse algumas questões parecidas, porém, não teria uma reação biológica diferente na minha cliente. Seria mais por questão de marketing. Então, vou te dar um exemplo. Se você faz uma técnica de modeladora, Se você já sabe que a sua modeladora dá resultado, aí é outra questão
Que tem que ser uma técnica de modeladora realmente efetiva, né? Você tem que ver isso, né? Que eu ensino dentro dos meus cursos até as técnicas que eu utilizo de modeladora. Mas, se você já sabe que a sua técnica é eficiente, partindo desse ponto, você só vai buscar outra técnica, tá? Que realmente faça uma função parecida com a modeladora para venda quando você já tiver técnicas que não fazem. Como assim, Carol? A bandagem, por exemplo, ela estimula de forma diferenciada, principalmente a bandagem fria, que é o que eu mais vou falar aqui hoje, ela estimula de forma diferenciada o organismo da sua cliente. Ela estimula de uma forma que a massagem modeladora não estimula. Então, quando você entende a anatomia e fisiologia, que você entende principalmente a reação, né, que esses ativos provocam, né, dentro da cosmetologia, você percebe que a bandagem fria, com o uso de cosméticos ali apropriados, ela vai proporcionar na sua cliente muito mais, um efeito térmico muito diferenciado do que somente a massagem modeladora ofereceria. Então, quando você vai pesquisar, né, sobre a bandagem, que foi o que eu fiz no começo, eu vi isso, eu falei, nossa, a bandagem ela faz algo que eu não consigo fazer sem a utilização dessa técnica, né? Eu preciso desse efeito na minha cliente. E é exatamente o que você tem que pensar na hora que você vai montar o seu protocolo. Você tem que verificar se você precisa ou não daquele cosmético, se você precisa ou não utilizar aquele produto. Porque se você precisar, ok. Então, dentro da bandagem, eu vi isso, eu vi que o efeito que a bandagem causava na minha cliente era um efeito que eu precisava, tá? Que essa cliente precisava para ela ter o resultado final, tá? Então, você vai utilizar isso. E aí, a gente cai dentro dos efeitos agora da bandagem, tá? Quando você vai fazer uma bandagem corporal fria, tá? Uma bandagem fria, que é o caso da que eu mais utilizei, né? Mais utilizo até hoje. Quando você vai fazer uma bandagem fria, você tem um efeito térmico muito grande na sua cliente, tá? Na sensação térmica que ela tem. É inclusive até uma sensação de queimação, por mais estranho que pareça, de você vai aplicar crioterápico, fazer uma bandagem fria, mas ela tem aquela queimação pelo frio, tá? Que ela vai sentir. Então, essa alteração de temperatura ela é muito benéfica até para estimulação da lipólise também. Então, você tem que verificar, tá? Dentro da bandagem, já a gente está aprofundando aqui. Dentro da bandagem, quando você vai fazer um protocolo de bandagem, você vai verificar se aquela alteração de temperatura que você quer utilizar naquela cliente, se vai ser, por exemplo, uma bandagem fria ou uma bandagem quente. Como é que você decide? Você decide verificando qual alteração de temperatura é a mais eficiente para o caso da sua cliente. E aí, quando a gente vai para as indicações dessa bandagem, tá? Da bandagem fria, você tem que verificar se a sua cliente, primeiro, não tem nenhuma restrição ao uso dessa alteração de calor. Por exemplo, se a sua cliente ela tiver algum tipo de... Se a sua cliente tiver hipotensão, se ela tiver pressão baixa, tá? Não é indicado que você faça o uso da crioterapia com a sua cliente. Então, existem contraindicações, tá? Para bandagem. Não é todo mundo que pode fazer. Mas vamos lá para a indicação propriamente dita, tá? Da bandagem. Quando a gente já entende tudo que eu falei aqui previamente para vocês, a gente consegue já colocar lá o dedinho dentro da indicação. A principal indicação da bandagem hoje é para tratamentos, tá? Tanto de flacidez, celulite e redução de medidas. Então, ela consegue trabalhar em todas essas áreas, tá? Porém, hoje eu vejo mais resultado no tratamento de redução de medidas. Ela também trabalha no tratamento da celulite, ok? Porém, para você usar ela para tratar a celulite, você precisa entender que a celulite ela tem várias funções. A celulite ela é um tratamento bem mais complexo na hora de você montar, tá? Então, o mais ideal e onde eu vejo mais resultado da crioterapia é na redução de medidas, justamente por essa alteração de temperatura que ela oferece no corpo, favorecer a lipólise. Os próprios cosméticos são estimuladores da lipólise, tá? Eles são lipolíticos, a grande maioria, e que você vai utilizar, então você vai ter que verificar isso também dentro da cosmetologia. E quando você abaixa a temperatura, você está favorecendo a lipólise, porque o seu corpo vai gastar energia para manter aquela temperatura elevada, tá? Então é aquilo, se você está com a temperatura muito baixa, você está com o corpo esfriando, o seu corpo gasta energia, ele tem que se aquecer de alguma forma e para isso ele vai gastar as reservas de energia daquele local. Então, isso também é uma das grandes funções dentro da bandagem, tá? Então, se você vai... Carol, então a indicação da bandagem é só para reduzir medidas? Não é, tá? Ela trata a celulite, ela trata a flacidez, porém,
não é só ir lá e aplicar a bandagem. Para a bandagem ela ter efeito na celulite e principalmente para a flacidez, ela precisa estar dentro de um tratamento, por exemplo, de 10 sessões. E aí em cada sessão você vai fazendo uma coisa. Já para redução de medidas, você pode jogar a bandagem em praticamente quase todo o tratamento, tá? Então você tá assim, terceira sessão você pode botar a bandagem, quinta sessão você pode botar a bandagem. Ela não tem uma ordem tão específica. Claro, se você dentro de um tratamento, por exemplo, dentro de um curso, você vai entender aonde você vai colocar a bandagem, até para ter uma padronização nos seus tratamentos, que isso é necessário. Porém, aqui, né, como a gente não tá falando aqui de padronização, não tá falando de nada disso, a gente tá falando especificamente só da bandagem, você pode aplicar ela em qualquer lugar do seu tratamento, ok? Quando eu fui fazer a bandagem, gente, a minha primeira vez, eu não sabia aonde que eu ia fazer, como que eu ia fazer, e eu fiz ela especificamente para flacidez. O primeiro motivo que eu fui fazer a bandagem foi para tratar a flacidez. E eu lembro que eu subia, gente, era uma ladeira enorme, enorme até a casa da minha cliente, assim. E o ônibus me deixava na esquina, assim, eu tinha que subir a ladeira. E eu subi naquela ladeira, na segunda vez que eu atendi essa cliente, eu ainda não tinha um tratamento de bandagem e eu sabia que a minha mão não ia resolver, né? Na época eu já fazia uns tratamentos termoterápicos também, e aí foi aí que eu entendi que eu precisava de algo que não fosse quente para tratar aquela cliente. E aí eu falei, gente, eu preciso de alguma outra coisa aqui para tratar essa cliente, né? E eu já tinha comprado um crioterápico, mas eu não fazia ainda a bandagem, porque eu ainda não sabia, não conhecia esse método. Né? Eu já tinha até aprendido no curso e tudo, mas eu nunca tinha aplicado o método. Eu falei, não, vou procurar algo que eu possa fazer. E eu subi naquela ladeira e eu pensando, gente, a minha cliente tem uma pele flácida, eu não posso ficar aplicando creme de pimenta nela, eu já sei que isso não vai dar resultado, mas era uma cliente assim muito boa e eu queria proporcionar resultados, eu sempre fui apaixonada, eu realmente tinha a intenção de que aquela cliente tivesse resultado. E eu fiquei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu lembro até hoje, eu subi aquela ladeira lá e pensando como que eu ia dar o bendito do resultado para essa cliente. E aí que veio na cabeça, eu falei, gente, eu vou pegar a lista de todos os tratamentos que eu aprendi, né? Eu vou pegar a lista de todos os tratamentos que eu aprendi e vou ver qual desses eu consigo aplicar. E aí eu fui aplicar esse tratamento. Só que antes de eu aplicar na cliente, isso também é uma dica maravilhosa, tá? Se tá aprendendo bandagem, fez um curso, vai entrar dentro da escola de estética corporal para aprender o meu método de bandagem, não sai fazendo direto na cliente. Não é para você pegar o método e aplicou, primeira vez que está fazendo, nunca fez em ninguém, vai fazer logo em cliente, logo em pessoa pagante. Não. Pega uma pessoa para ser sua modelo, para você fazer primeiro nessa pessoa e depois você faz e aplica em uma cliente pagante, ok? E aí eu fiz na minha mãe, né? Eu já na época, minha mãe sempre foi aí minha modelo, eu até hoje minha modelo em muitas coisas, em muitas das minhas experiências aí com a estética corporal. E a minha mãe tinha um aspecto de pele parecido até com o da cliente, tinha um formato de corpo parecido também. Eu falei, não, então eu vou primeiro fazer esse método aqui com a minha mãe, vou testar, vou ver se dá resultado, né? E depois, dando resultado, eu aplico ele nessa cliente. Inclusive, eu desmarquei uma sessão com a cliente, olha isso. Eu tinha que fazer sessão com ela, eu acho que era uma terça, uma quarta-feira, e eu desmarquei a sessão. Não tinha nenhum outro motivo, gente. Eu só desmarquei porque eu não sabia que protocolo eu ia fazer com ela, tá? Foi esse, eu fiquei tão desesperada que eu falei, gente, eu não posso ir lá de novo e drenar. Eu não posso ir lá de novo e modelar. Eu não posso ir lá de novo e fazer... Eu não tenho um tratamento que eu possa fazer nela. Eu não sei, eu não tenho aqui. Eu tenho que fazer essa bandagem, mas eu não tenho como fazer essa bandagem sem ter testado antes, sem ter feito em outra pessoa antes. Eu tenho que me preparar. E aí eu fui fazer na minha mãe, fiz o tratamento, cheguei, fiz na minha mãe, comprei os produtos que faltavam pra fazer a bandagem. Preparei minha mãe, fiz a bandagem pra minha mãe no dia. Passou 2 dias, eu realizei a bandagem de novo pra verificar aí como é que seria o resultado. E deu muito certo, né? Eu falei, não, então eu vou continuar. E já tinha feito o tratamento 2 vezes. Falei, agora eu vou aplicar na minha cliente. Por quê? Porque quando a gente faz no curso, né? Pelo menos no meu curso foi assim. A gente faz de uma maneira muito sem... Como é que eu posso explicar pra vocês? A gente faz de uma maneira muito livre, tá? É de uma maneira que não segue um passo a passo de tempo, tá? Até porque a professora tá nos ensinando. Eu até no meu curso também... Você vê lá na aula que eu paro, eu explico, então é tudo um pouco mais lento. Só que quando você vai fazer um atendimento de uma cliente, a sua cliente não vai ficar esperando você lembrar como é que aplica,
Não faz, gente. A sua cliente está pagando. Até se você ficar parada pensando como é que aplica, a sua cliente vai entender que você não sabe fazer aquele negócio e você vai perder a autoridade com a sua cliente. Se você vai perder, ela vai entender, nossa, eu tô fazendo com uma pessoa iniciante que não sabe nem aplicar um negócio em mim. Fica complicado, né? Não é profissional você fazer. E também, eu sempre trabalhei com clientes que tinham horários muito apertados. Então, essa minha cliente, ela tinha um horário muito apertado. Eu ia até a casa dela, ela tinha um horário certinho pra eu ser atendida. Depois, ela tinha outras coisas pra fazer. Então, eu não podia demorar. Esse tratamento com ela tinha 1h30 de duração. Então, eu tinha que fazer qualquer coisa em 1h30. Eu chegava, era o tempo, eu tinha... E nessa 1h30, né, tava incluído eu chegar na casa dela, eu falar com ela tirar a roupa, preparar, deitar. Tudo isso tava dentro dessa 1h30, né? Porque ela já tinha marcado outra coisa bem no outro horário. Então, era uma coisa muito apertada. Às vezes, quando você tá no seu espaço, você acaba não tendo esse horário tão apertado. Porém, quando você tiver a agenda cheia, que eu tenho certeza que você vai alcançar esse patamar, que você vai ter uma cliente marcada ali para 15 minutos depois, você vai ter que fazer o seu tratamento. 50 minutos, é 50 minutos. Porque a outra cliente, se ultrapassar 10 minutos, é 10 minutos você deixar a outra cliente sentada esperando. Né? E esperar 10 minutos já é bastante tempo. Então, não é uma coisa legal, né? Porque a cliente tem que sair, você tem que limpar o local e tudo, aguardar, recepcionar a sua cliente muito bem. Você tem que ir ao banheiro, beber água entre um atendimento e outro. Então, todas essas questões têm que estar muito bem acertadinhas, né? Nessa questão. E aí eu atendi essa cliente, fiz o atendimento de bandagem fria com o uso de crioterápico, tá? Como é que a gente faz a bandagem fria? A bandagem fria, claro, se você quiser aprender o passo a passo completo, você vem pro meu método, que é a Escola de Estética Corporal Manual, que lá eu ensino pra você, eu aplico e você assiste a aula e tudo, e você consegue verificar aí o passo a passo completo da bandagem. Mas eu vou explicar aqui pra você de forma geral, tá? A bandagem ela é feita com a aplicação de ataduras de crepom, mais o crioterápico, que aí você tem várias formas de aplicar e vários outros, você pode usar outros cosméticos aí para potencializar a aplicação dessa bandagem. E nessa cliente eu fiz isso. E ela até achou diferente, né? Que era uma sensação diferente, porque ela nunca tinha usado um crio. E aquela mistura de gelo e de queimação que aparece depois, se você não sabe, acontece isso, tá? Acontece uma queimação. E dentro disso eu quero falar uma outra coisa muito importante com vocês. Você precisa aplicar, tá, também em você o produto. Pra quê? Tá? Claro, se você não tiver contraindicação. Pra você sentir a sensação que a sua cliente tem. Tá? Então, são várias coisas que a gente precisa falar que não vai dar pra mim falar aqui num vídeo só, né? Por isso que eu tenho lá um curso com mais de 70 aulas pra explicar tudo de como fazer um tratamento. Porque, gente, se você não souber o que a sua cliente vai sentir, tá? Você não vai ter como... Ela vai falar assim, mas tá queimando. Aí você vai falar, mas que tipo de queimação é? Você entende? Se você já tiver sentido, principalmente na crioterapia, que é uma sensação diferenciada, se a sua cliente tá acostumada a uma massagem modeladora, uma drenagem, não tá acostumada a uma sensação gelada na pele dela, ela vai achar muito diferente, tá? Então, é muito necessário, tá, que você utilize o produto, pelo menos passe um pouquinho assim pra você sentir, tá? Qual é a sensação. Até a sensação mesmo se ele é oleoso, se ele fica gosmento, se ele fica pegajoso, tudo isso é importante. E eu fiz o atendimento dessa cliente. Primeira sessão, quase nenhum resultado, né? Mas não existe tratamento em uma sessão. Não existe tratamento de uma única sessão. Um tratamento, ele diz que são várias sessões. Essa cliente tinha contratado um pacote de 10 sessões comigo. Na terceira eu fiz a bandagem. E aí eu fiz quarta sessão bandagem, quinta sessão bandagem. Quando foi na quinta sessão que eu realizei a bandagem nela, eu não tirei a bandagem ficou com ela. Hoje, na minha técnica, eu não indico tanto que você permaneça, que a cliente vá para casa com a bandagem. Eu acho que não tem tanta necessidade, dependendo da técnica que você estiver aplicando. Mas em algumas situações isso é até legal. Nessa cliente eu deixei ela com a bandagem lá, porque eu queria que ela tivesse o máximo de resultado possível. Eu falei, fica com essa bandagem, só tira quando você sentir que não tá mais gelando, não tá mais nada. Aí você tira, mas fica o máximo que você puder. Vai pra sua outra reunião aí, tudo, fica com essa bandagem. E aí eu deixei ela com a bandagem. Quando eu voltei pra essa sessão, né, que tinha batido foto, tudo, gente, ela teve um resultado maravilhoso, maravilhoso. Assim, um resultado incrível, né, comparando a primeira com a sexta sessão. E aí eu percebi, né, qual era realmente a questão mais importante, como a bandagem trazia um resultado super legal. Por quê? Porque essa cliente, ela começou um processo de emagrecimento junto comigo, e esse processo de emagrecimento, ele acaba, assim, podendo deixar sua cliente um pouco mais flácida. Claro, se for um processo de bariátrica, né, que a sua cliente está com muito sobrepeso, não vai adiantar.
realmente sem casos. Eu não vou aqui te dizer que, não faz cirurgia, faz estética. Tem casos de sobrepele que não tem como. A cliente já sabe que ela vai ter que fazer aquela retirada daquela pele cirurgicamente, tá? Então, quando eu tô falando aqui com vocês de tudo isso, são casos que são tratáveis dentro da estética. Hoje, a estética ela só consegue tratar até um determinado grau. E depois que essa cliente faz o operatório, o pós-operatório, a manutenção toda pode ser feita dentro da estética, dentro de uma manutenção, dentro de um tratamento de melhora do aspecto da pele, do aspecto da flacidez, tudo isso. Mas, em determinados graus, a gente não consegue. Não adianta você aplicar bandagem em uma cliente pós-bariátrica que perdeu, 30, 40 quilos, que tá com uma sobrepele gigantesca, você não vai... Aquela sobrepele, sua cliente já sabe que vai ter que retirar. Já é até falado, né, dentro da bariátrica, depois de uma cirurgia de retirada de pele. Isso é comum, isso é normal, tá? Então, eu não tô falando desse tipo... Que tem as pessoas que acreditam, principalmente relacionado a essas técnicas, que eu falo que dá resultado e dá resultado sim, que é uma coisa, vai dar super resultado, a pessoa vai ser igual uma cirurgia, vai ser uma lipo sem cortes. Não é isso que acontece, tá? Não é isso, não é a mesma coisa. Porém, você consegue sim trazer ótimos resultados. E essa cliente em específico, ela teve uma redução de mais de 10 centímetros, né, no local, com a manutenção principal, que era o desejo maior dela, com a melhora do aspecto da pele, né? Então, a redução até eu conseguiria com a massagem modeladora, com técnicas diferenciadas, sem precisar da bandagem, mas a manutenção do aspecto da pele era uma coisa principal para essa cliente. E com a bandagem fria, nós conseguimos a manutenção aí do aspecto da pele, né, por N fatores dentro da cosmetologia que a crioterapia consegue proporcionar aí para esse efeito lifting que ela tem. E aí, com isso, essa cliente conseguiu, gente, eu consegui com essa cliente ter um ótimo resultado. Depois disso, a gente fez mais 3 pacotes de tratamento muito legais. Porém, quando a gente fala de indicações da bandagem, você também tem que entender que não é todo mundo que você vai fazer a bandagem. Se a sua cliente, tá, ela é muito nova, se você tem clientes aí entre 20 e 30 anos, essas clientes, elas não têm um resultado tão eficiente com a bandagem. Eu observei, isso é por observação minha, tá? Foi dentro dos meus estudos, dentro da minha prática como esteticista, que quem tem mais resultado com bandagem são pessoas aí acima dos 40 anos. Então, se a sua cliente tem até 30 e pouco, 35 anos, ela até 35 vai começar a ter um resultado. Porém, a bandagem, por ela ter essa característica de melhora do lifting da pele, geralmente quando a sua cliente já tá com uma pele um pouquinho mais amadurecida, é aquela que você consegue ver efetivamente mais os resultados. São clientes aí acima de 35, 40 anos, você consegue observar muito, muito bem o resultado dentro da bandagem. Então, outra indicação para você, cliente entre 35 e 45 anos, a bandagem vai ter um resultado melhor dentro da técnica que eu utilizo. Gente, é muito importante eu falar isso. Aqui tudo que eu tô aplicando, que eu tô falando com você a respeito da bandagem, é dentro da técnica que eu utilizo e da maneira geral que geralmente é ensinado dentro dos cursos técnicos da bandagem. Porém, se você tá fazendo a técnica de alguém aí, que você viu a técnica, que você fez o curso, você tem que utilizar o que essa pessoa fala, porque às vezes ela tá utilizando uma técnica que é completamente diferente de tudo que eu já ouvi falar. E aí, a indicação vai ser outra, a utilização vai ser outra, o resultado vai ser outro. Inclusive, só de você trocar o cosmético, só de você não utilizar um Crio, só de você utilizar, outro cosmético aí que eu nunca ouvi falar, pode ser, você já vai ter um resultado completamente diferente e pode não ter resultado nenhum, tá? Também existe. Se você fizer uma bandagem, de uma forma totalmente diferente, estranha, aleatória, você não vai ter resultado nenhum. Tô falando aqui da bandagem, a aplicação de atadura de crepom com o crioterápico, tá? E aí, também uma coisa muito interessante de você falar da bandagem, da indicação da bandagem, que essa indicação dela é sempre para aplicação no último passo do seu protocolo. Como assim? Não é indicado que você realize, por exemplo, a bandagem depois uma massagem modeladora. A bandagem fria, no caso, tá? A bandagem fria depois uma drenagem. Nada disso. A bandagem fria, eu vi mais resultados sempre quando você é aplicada na última parte lá do seu protocolo. Então, você vai ter que pegar, gente, a bandagem, o protocolo em si, ele vai em várias coisas, né? Avaliação, são muitas questões. Um tratamento de excelência ele não tem como ser feito levando em consideração uma única coisa,
tá? Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Carol, eu quero fazer um tratamento de excelência. Você quer fazer um tratamento de excelência? Entenda que existem vários pontos que levam a ter um tratamento de excelência. Então, você precisa estudar e aplicar cada um desses pontos. Quando você estiver entendendo e aplicando, que não é difícil depois que você estuda, principalmente depois que você tem um método para fazer isso, porque às vezes você quer fazer isso de forma aleatória. Ou então, você vai estudar e você vai montar o seu próprio método, validar o seu próprio método, reconhecer o seu próprio método, entender que ele realmente é bom, e aí você faz, ou então você utiliza o método de alguém que já fez, né? Que é o caso das minhas alunas, elas vêm porque elas já, não, a Carol já tem o método, eu vou aplicar esse método que ela tem e utilizar para fazer um tratamento de excelência, para utilizar cada um desses pontos. Então, dentro da bandagem não é diferente, tá? Dentro da bandagem não é diferente, você vai utilizar um passo a passo bem minucioso para você ter esse resultado. E dentro desse passo a passo, você precisa que a bandagem esteja no seu último. Porém, seja na última parte do seu protocolo. Porém, eu tô levando em consideração aqui um protocolo já montado de acordo com o meu método. Se você tá montando um protocolo de uma forma totalmente aleatória, né? Você não assistiu nenhum outro vídeo aqui meu de montar protocolo, não tá utilizando nada disso. Tá montando um protocolo totalmente de forma aleatória. Vai botar a bandagem como última parte, tá? Só tá pegando essa dica aqui. Carol, eu botei a bandagem como última parte e não tive resultado. Tá, mas o seu protocolo foi montado da forma certa? Vocês conseguem entender que cada dica, cada coisa que eu falo aqui é dentro de um método maior que eu explico. Dentro de um método maior que eu tenho no meu curso. Então, cada fase é importante, tá? E aí, o meu trabalho é, como professora, ensinar você isso. Eu tô aqui para te ensinar. Eu peguei esse método, mastiguei, expliquei uma coisa que eu passei anos estudando para você poder entender. E tô vindo aqui te explicar hoje sobre bandagem. Mas uma técnica para o tratamento de excelência, ele é gigantesco. Existem várias coisas que estão embutidas dentro dele, tá? E aí, vamos continuar aqui falando mais última coisinha só a respeito da indicação, tá? Terapia, que foi outra coisa que eu observei. Se a sua cliente, ela tiver baixa tolerância, aí ficar com essa sensação, que é uma sensação que é um pouco de queimação, você vai ter dificuldade com a bandagem dessa cliente e não é indicado que você realize. Como assim? Tem clientes que não gostam da sensação de queimação, tá? Tem clientes que não gostam. E aí você vai ter que utilizar cosméticos crioterápicos que não tenham de ação tão forte, e aí ele não vai ter tanto resultado, que geralmente que não tem ação tão forte, não tem tanto resultado, mas também a sensação térmica dele vai ser diferente. Então você precisa ter muito essa avaliação, porque tem cliente que não gosta, poxa, ou a cliente você vai ter aquele gasto todo de creme, de tudo, de tempo, de dinheiro para aplicar na sua cliente. Aí a sua cliente não vai ficar nem 5 minutos com a bandagem, porque ela não vai querer ficar, né? E vai parar. Então não adianta. Então você precisa entender, já a sua cliente, você aplica o cosmético nela, você pode aplicar só o crioterápico nela uma vez, para ela sentir qual é a sensação. E aí ela validando aquela sensação, aí sim você aplica a bandagem. Essa aqui é a última grande dica, tá? Primeiro, aplique somente o crio para sua cliente validar a sensação, ok? Principalmente se for crioterápicos mais fortes, mais potentes, ou então que tiverem uma tecnologia que permeie mais, porque a ação dele vai ser mais profunda e, portanto, a sua cliente vai sentir mais. Então, você precisa, primeiro, validar esse cliente que ela consiga ficar ali aquele tempo. Não é um desconforto, mas tem clientes realmente que não gostam da alteração de sensação térmica, né? Não gostam da sensação de gelado. Então, você precisa, assim, primeiro, avalie se a sua cliente se sente bem com aquilo, depois você realiza, tá? E se você gostou aqui dessa aula incrível que eu dei pra você e você quer aprender mais comigo, eu quero te fazer um convite, tá? Vem para o meu grupo no Telegram, porque lá dentro você consegue ficar sabendo de todos os meus cursos. Então, se você quer aprender mais, quer se tornar um especialista em estética corporal manual, lá dentro do grupo do Telegram você vai ter todas as informações dos meus cursos, assim que estão abertas ou não, de preço, duração, tudo isso lá dentro você consegue falar comigo, falar com o meu suporte, as incríveis oportunidades que tem lá dentro, gente, porque os meus cursos, eles não ficam abertos o tempo inteiro, tá? Tem turmas para eles justamente porque eu gosto de pegar na sua mão mesmo e te levar até aquele ponto lá. Eu quero que você se transforme em uma esteticista de excelência, e que você se transforme em uma esteticista que dá sim resultado, que consegue montar protocolos excelentes para as suas clientes e que traz e entrega muito resultado. Eu quero que você se transforme nisso. Então, para isso, eu preciso, além disso, pegar na sua mão em realmente um processo. Meus cursos são em processos realmente de quase uma mentoria, né? É um processo bem minucioso, eu consigo tirar todas as suas dúvidas,
responder as suas questões. Então, assim, é bem profundo mesmo. Eu tenho certeza que quando você entrar num curso meu, que você vai entrar, eu tô te esperando nos meus cursos, você não vai se arrepender, porque mais de 150 alunos já entraram, tem resultados maravilhosos aplicando e utilizando os métodos dos cursos. Então você vai gostar muito. Eu quero te fazer novamente esse convite. Tá aqui embaixo na descrição um link para o meu grupo no Telegram. Clica lá e participa e eu espero você dentro de um dos meus cursos, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.